Estamos de volta com o Estado de Excelência, que hoje tem a participação do empresário Mário Petrelli, que se notabilizou por sua atuação no mercado de seguros e de comunicação. Mário Petrelli é uma referência no setor securitário brasileiro. Veja algumas funções que ele exerceu nas áreas de seguro, previdência e capitalização. Foi diretor executivo do grupo Boa Vista de Seguros, de 58 até 71. Diretor executivo e vice-presidente executivo de produção e comercialização do grupo Atlântica Boa Vista de Seguros, o maior grupo segurador do Brasil. Foi vice-presidente executivo de produção do grupo Bradesco de Seguros, de 82 até 85. Diretor de crédito geral, comércio e indústria do Banco do Brasil, no governo Tancredo Neves e José Sarney. Idealizador e fundador do Top Clube Turismo Organização e Previdência, que depois foi transformado em Top Clube Bradesco, a maior apólice aberta de seguro de vida do mundo, tendo alcançado 1,6 milhão de segurados na década de 80. Foi idealizador e responsável pelo projeto de implantação do Seguro Saúde Bradesco. Também idealizador e fundador da seguradora Roma, em sociedade com a família Roberto Marinho. Foi o fundador da seguradora Golden Cross. Também fundador e membro do Conselho Administrativo da Santa Catarina Seguros e Previdência, hoje incorporado ao Banco do Brasil. Foi um dos fundadores da Brasilcap, do Banco do Brasil, e membro do Conselho Fiscal por 7 anos. Foi presidente da Pátria Companhia de Seguros Gerais e também presidente do Conselho de Administração da APESC, a Associação de Poupança e Empréstimo de Santa Catarina. Atualmente é diretor da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização, a FENASEG, que hoje é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, com sede no Rio de Janeiro. Senhor Mário, o que fez o senhor empreender na área de seguros e de se tornar um dos principais operadores desse setor no Brasil? Eu fui, na realidade, um apaixonado por seguro, que tive a felicidade de conhecer o Roberto Boa Vista, que era uma figura grandiosa do seguro brasileiro. Depois conheci o Antônio Carlos de Almeida Braga, que todos conhecem como Braguinha, e em Santa Catarina, eu diria, o primeiro brasileiro que viu no Guga aquilo que o Guga veio ser, tanto que o Guga, quando campeão em Portugal, saiu correndo dizendo que nem o Braguinha, para abraçar o Braguinha. O Braguinha, que foi o padrinho do Piquet, o padrinho do Fittipaldi, e que era o padrinho e verdadeiro criador do Ayrton Senna. Então, na realidade, eu tive uma grande alegria de conhecer essas pessoas com quem eu trabalhei e com quem, na realidade, eu desenvolvi atividade de seguro. Na área de seguro, como membro do setor, exerci várias funções, como você relatou, e hoje ainda exerço funções dizendo sempre uma coisa muito importante. Eu sou o seguro do passado, enquanto já tem gente que é do presente e do futuro. Quer dizer, eu participo da história do seguro como dirigente sindical desde 1965 e como diretor da antiga FENASEG, hoje CNSEG, desde 1972, a época que nós éramos 5 diretores da FENASEG. Rafael de Almeida Magalhães, que foi vice-governador e governador do Rio, e eu e mais 3 diretores. E ocupávamos um pedaço de um prédio no edifício dos seguradores no Rio de Janeiro. Hoje o mercado é, na realidade, um mercado altamente evoluído, altamente produtivo, e um dado muito importante: o mercado de seguro é maior do que a indústria automobilística brasileira, em termos de grandeza, em termos do que ele contribui para o país, em termos das suas reservas, em termos da sua contribuição. E ainda somos um país que temos alguns ramos de seguro que ainda, lamentavelmente, desde do acidente de trabalho, ainda mantém o acidente de trabalho nefasticamente estatizado, quando o acidente de trabalho é, na realidade, uma atividade do empregador. E temos no Brasil o seguro mais moderno social do mundo, que é o seguro de DPVAT, que é um seguro que, no dia 1º de janeiro de cada ano, 207 milhões de brasileiros estão cobertos, independente do proprietário do veículo ter pago ou não o seguro.
chamado seguro DPVAT, junto com a guia do IPVA. E se ele for morto, atropelado ou ficar inválido em decorrência de um acidente, não se procura saber quem causou, se o acidente foi por quem estava habilitado ou não, ele é pago pela companhia líder de seguro, DPVAT, que liquida e paga. Então, na realidade, a atividade de seguro é uma atividade excepcional. A minha época, o seguro no Brasil significava 0,8% do PIB. Hoje, o seguro brasileiro, com o seguro saúde, com vida, com a capitalização, com a previdência, ele significa 6,5% do PIB. E se, na realidade, nós somarmos acidente de trabalho e somarmos todas as outras atividades que ainda o seguro pode desenvolver, nós seremos, sem dúvida alguma, 10% a 12% do PIB nacional. Então, é uma atividade altamente importante socialmente para o país, e as reservas das companhias de seguro, que são para garantia efetivamente do segurado, elas são aplicadas em título da dívida pública, elas são aplicadas em desenvolvimento, elas são aplicadas para a garantia do segurado em algo muito importante para o desenvolvimento nacional. Então, é uma indústria de alta responsabilidade e de alta necessidade de ser mantida e aprimorada. E que muitas vezes, lamentavelmente, sofre críticas por uma análise que são feitas, que é natural em qualquer atividade empresarial. Então, no tocante à minha atividade de seguro, eu continuo ainda como vice-presidente da Confederação, eu diria que vice-presidente em respeito ao passado, porque hoje tem gente muito mais competente, muito mais eficiente, muito mais capaz do que eu na atividade de seguro e principalmente na área de previdência, tem gente moderna que pode falar muito melhor do que eu. Eu sempre digo nas reuniões, eu sou o passado, tem gente, até o presente eu vou, mas o futuro está com aqueles que estão aqui presentes e que vão desenvolver o seguro para frente. A mesma coisa que se fala no Brasil. O Brasil de amanhã é que é o Brasil importante. O Brasil de uma nova previdência, de um novo Estado de Direito, de uma nova segurança, esse é que é o Brasil do futuro. E como é que o senhor imagina a evolução do seguro no Brasil, nesses aspectos, não apenas de seguro, mas também de previdência? Olha, o problema de previdência no Brasil, ele é um problema que, lamentavelmente, o governo não soube apresentar perante o grande público e esclarecer a previdência. Não se pretende no projeto mexer. A população brasileira, 60% dela, dos aposentados, ganham menos de R$ 1.500. 31 milhões e meio de aposentados pelo INSS, deles 85% ganha menos de R$ 5.000 e 60 e tantos por cento ganha menos de 1.500. Não se pretende mexer nos direitos adquiridos, não se pretende estabelecer uma nova formulação, porque nós somos um país que temos aposentadoria aos 47, 48 anos. Nós somos um país que temos uma legislação previdenciária quando a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos. Hoje nós somos um país que a expectativa de vida é de 73, 74 anos. E é importante que o crescimento vegetativo natural de nascimentos, nós temos hoje 1,7. Antigamente nós tínhamos 5. E eu lembro para qualquer cidadão, o Uruguai era a Suíça da América Latina. O que é que aconteceu? Quando o Uruguai tinha 2,5 milhões de contribuintes, era a Suíça. Quando passou a ter 700 mil de jubilado, quebrou. Como isso é natural. E se nós formos ver os países mais avançados do mundo, a idade é 71, 72, a mínima 60, 64, em economia de alta valia. E o Brasil quando se tem uma aposentadoria aos 47 anos, que eu respeito, que é uma situação que é bela, mas essa professora que se aposenta aos 47 anos, ela vai ser paga pela Previdência na expectativa de vida hoje até 73. E a expectativa de vida, se ela nasceu, por exemplo, em 1960, a expectativa de vida dela é mais ou menos 87, 90 anos. Então, o Brasil vai sustentá-la 40 anos na pensão e aposentadoria. E para o lugar dela, nós temos que pôr um. E, além de um que temos que pôr, nós temos que, há um crescimento da população, precisa mais segurança, precisa mais educação, mais saúde. Basta dar um exemplo. O governo de Santa Catarina, recentemente, proclamou que nomeou cerca de 11 mil policiais. Santa Catarina, em 1960, no governo do Celso Ramos, tinha 2 mil policiais.
Hoje Santa Catarina tem mais ou menos 20 mil, quer dizer, são 10 vezes o que tinha há 40 anos atrás. Então, o crescimento, a demanda na área de segurança, a demanda na área de saúde, a demanda na área educacional é monumental. Então, você aposenta precocemente, paga e nomeia um no lugar e bota mais meio para o crescimento. Então, o que se precisa fazer no Brasil é uma campanha elucidativa que o governo não soube fazer. Quem está aí na rua berrando, pobre coitado do operário menor, da CUT, da CGT, da Força Sindical, está berrando pensando que quer se mexer no dele. Não é no dele. Não é no dele. O que se quer é acabar com as aposentadorias especiais. E essas aposentadorias especiais, lamentavelmente, também não se pode impor ao término delas de uma vez só. Nós temos que fazer uma modulação. Por exemplo, garantir aqueles que entraram no serviço público, por exemplo, até 1980, 90, que eles continuem no regime anterior. Agora, para aqueles que entraram, que vão ser para a frente beneficiados, sem terem participado e contribuído, é que caiam no regime novo. Mas o governo não soube dizer isso. O governo não chamou os meios de comunicação para criar um debate. Isso eu já dizia à época do governo Fernando Henrique, quando o meu querido amigo Reinhold Steffel, eu diria até uma quase cria política minha, que foi presidente do INSS, foi ministro da Agricultura, um catarinense paranaense, eu diria um cataraná, como dizia o Richibita, foi presidente do INSS, foi deputado federal, foi ministro da Previdência. Eu dizia sempre a ele o seguinte: o Reinhold precisa fazer com que os veículos de comunicação, precisa fazer com que os jornalistas saibam o que é Previdência, o que se quer fazer. Nós pegamos, de repente, o Datena, numa TV Bandeirante, metendo o pau na reforma da Previdência. Nós pegamos cartazes dizendo não pode mexer. O que se quer é garantir, a partir de 2020, esse sistema que está aí, essas pessoas que estão para se aposentar não vão ter. Quando o Brasil bota na Previdência praticamente 65% da sua receita orçamentária e resta para investimento, para pagamento funcionalismo, para tudo que é necessário, menos de 32%, em 2020, 2022, vai ser 97% para pagar a Previdência. Então, é isso que o país não pode suportar. Então, o Brasil, a reforma, o governo Temer pode ter grandes erros. Não vai ser perdoado pelos erros, mas tem que ser coroado por 3 grandes reformas. A PEC dos gastos, que estabeleceu um princípio fundamental, que é o governo não pode gastar mais do que arrecada, a reforma trabalhista, que é o que havia no Brasil. O Brasil sozinho tinha mais ações trabalhistas que o mundo inteiro. E outra coisa que é impossível de ser escrita e explicada, o Brasil tem de sindicatos 3 vezes o que existe no mundo. A Argentina, por exemplo, tem 120 sindicatos. O Brasil tem 13 mil sindicatos. Uns dizem 13 mil, outros dizem 8 mil, mas não tem menos de 8 mil. Basta Santa Catarina ver quantos sindicatos tem. Numa cidade tem sindicato disso, daquilo outro. Quer dizer, quando na realidade nós temos outra coisa, que a Constituição brasileira não permite, que é a obrigatoriedade. E nós temos a contribuição obrigatória, que dá no fim 4 ou 5 ou 6 bilhões para as confederações fazerem o quê? O expresso da alegria. Quer dizer, é isso que nós temos que mudar no Brasil, é isso que nós temos. E o Brasil só vai resolver o seu problema, a sociedade brasileira só vai produzir mais, a economia só vai melhorar se nós mudarmos a legislação da Previdência. Aí vamos ter mais emprego, vamos ter mais segurança, mais educação, vamos ter mais saúde. Mas a terceira, seu Mário, o Temer não vai conseguir realizar que a reforma da Previdência por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro. Ficou plantada a ideia. E hoje, os próprios parlamentares que virão a partir de 2018, os governadores que vão assumir, eles vão ter que fazer, queiram ou não queiram, uma reforma. Eu me lembro, eu tenho nesse assunto uma responsabilidade, porque em Santa Catarina havia uma instituição criada no governo da interventoria do Nereu Ramos, chamado Montepio dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Esse Montepio estabelecia uma coisa impossível. Ele estabelecia um direito que quem não tivesse herdeiro direto podia designar alguém para receber a sua pensão em caso de morte. E quando, a pedido do governador Celso Ramos, eu participei, junto com o doutor Telmo Vieira, fizemos a lei do IPESC.
E o IPESC, na realidade, foi a primeira revolução na área de previdência dos estados feito no Brasil, que modificou todo o sistema, quer dizer, que abriu um pioneirismo novo, quer dizer, criou novas regras na previdência. Isso foi em 1961, 62, quer dizer, nós fizemos uma estrutura nova, inclusive em que criamos o conceito de família. Partimos de um princípio básico. Se um chefe de família morre, se ele morre, não há necessidade de que a pensão que ele deixe para a família seja os 100% dele, que ele tinha quando a família existia, ele era membro. Quer dizer, ela era gradativamente diminuída à medida que cada filho fosse se emancipando, alcançasse a idade de 24 anos. Quer dizer, no mínimo se garantia 50% de pensão, que seria, porque quando morre uma pessoa, a família já praticamente está formada, os filhos já estão educados, quer dizer, não há mais aquela necessidade enorme de todo o dinheiro que ele ganha, porque isso quem paga é o Estado. Então, essa reforma da Previdência foi plantada, ela virá de qualquer maneira, porque o Brasil, quando deixar de poder pagar, quem é que vai para a rua berrar? Quem vai para a rua berrar é o próprio aposentado, que não tem outra maneira. Então, isso o Temer plantou e tem que ser dado ao Temer uma coisa muito importante. Ele teve a coragem, a ousadia de fazer algumas reformas que o Brasil não enfrentava. A PEC dos gastos, que limitou a verdadeira anarquia dos gastos, o comprometimento das finanças. Por exemplo, um governador que encerrava o mandato fazia um festival para deixar para o outro. Um prefeito fazia um festival. Hoje não dá para fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal do governo de Fernando Henrique, complementada pela PEC dos gastos, limita tudo isso e dá penas, dá sanções fortes. Hoje há limite para tudo. Quer dizer, e aí a reforma da Previdência, ele tentou, implementou, mas o Brasil hoje sente a necessidade de fazê-la. E as reformas no Brasil são necessárias e há várias reformas que precisam ser feitas. E uma delas é a reforma política. Eu acho que essa é fundamental também. Mas vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o senhor Mário Petrelli. Aguarde só um instante.